Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias deste sabadão, do Mengão queridão, que é o que nos interessa de verdade. Vou falar de novo sobre a questão do estádio próprio, tem informações novas trazidas pela equipe do Paparazzo Rubro-Negro. Quero falar também de um jogador que conseguiu recuperar sua condição de titular no Flamengo e com isso eu vou trazer para vocês também a provável escalação do Flamengo que enfrenta amanhã a chorona equipe do Fluminense. Também quero falar sobre Paulo Dias, defensor do River Plate, que o Flamengo andou sondando ultimamente. Enfim, tem muita coisa para a gente poder falar sobre o Mengão queridão neste vídeo aqui. Portanto, fica até o final do vídeo. E vocês já sabem, aqueles 3 Cs que são importantíssimos para a nossa continuidade aqui na plataforma. Curta, comenta e compartilha. Além, é claro, de verificar se você está inscrito no nosso canal e clicar no sininho marcando a opção todas para não perder nenhum vídeo e nenhuma nova atualização nos nossos canais. Lembrem-se, eu e Matheus estamos respondendo a comentários de vocês aqui no YouTube. Então comentem, coloquem suas dúvidas, coloquem tudo o que vocês pensam sobre os assuntos que a gente aborda aqui, sobre o Clube de Regatas do Flamengo, para você poder ser respondido no nosso canal Live Mengo TV diariamente. Valeu? Bom, vamos lá. Ontem, o Matheus Batti, filho do Tite, fez um treino diferente no Ninho do Urubu. Ele pegou alguns jogadores do Flamengo para treinar posicionamento ofensivo e melhorar ainda mais alguns fatores que ele está enxergando que precisam melhorar na equipe do Flamengo, como, por exemplo, a questão dos rebotes nas penalidades. Inclusive, houve treino de cobranças de pênaltis no Ninho do Urubu. Devido à alta perda de penalidades por Pedro e Gabriel Barbosa, Matheus Batti, filho do Tite, auxiliar do treinador rubro-negro, resolveu treinar as cobranças de penalidade e também acertou o posicionamento de jogadores como Arrascaeta, Bruno Henrique, Nico Dela Cruz, entre outros, para pegar o rebote que possivelmente o goleiro pode dar, uma bola na trave pode também dar, para que o Flamengo evite a perda desse tipo de situação que pode levar aos 3 pontos, como por exemplo no caso do Vasco, onde o Gabriel teve uma penalidade para poder definir o jogo e não definiu, perdeu a penalidade e a gente não conseguiu os 3 pontos. Isso em Libertadores da América é um prato cheio para a gente perder 3 pontos, até mesmo uma classificação. Então, o Matheus está bem antenado nessa situação. O técnico Tite ontem esboçou a sua equipe que vai a campo amanhã contra o Fluminense. E com a ausência do Gerson por tempo indeterminado, Luiz Araújo, com boas participações nos jogos do Flamengo, inclusive eu fiz um vídeo no Enquanto a Bola Não Rola esta semana que mostra que o Luiz Araújo aparece bem classificado em todas as estatísticas ofensivas do Flamengo. Ele voltou a ser titular e o técnico Tite deve manter o esquema 4-3-3 para o jogo contra o Fluminense. Eric Pulgar também retorna à equipe titular do Flamengo. O provável Flamengo que vai enfrentar o Fluminense amanhã às 16 horas no Maracanã deve ser Agostinho Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira voltam a formar o miolo de zaga rubro-negro com o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Eric Pulgar volta no lugar do Igor Jesus, Nico e Arrascaeta. Na direita, teremos o Luiz Araújo, na esquerda o Cebolinha e no comando de ataque o Pedro. Essa é a provável escalação do Flamengo que enfrentará a equipe do Fluminense. E o Fluminense vem chorando muito por conta da questão de fazer o jogo da Recopa Sul-Americana na próxima quinta-feira. O clássico entre Flamengo e Fluminense ficou entre os 2 jogos da Recopa. Isso aconteceu com o Flamengo ano passado. Aliás, aconteceu pior com o Flamengo ano passado. O Flamengo enfrentou o Fluminense 3 dias antes de enfrentar o Independente Del Valle na Recopa. Aí, entre os jogos do Independente Del Valle, enfrentou o Botafogo. Ou seja, foram 2 clássicos, um antes e um dentro da competição, o que não aconteceu com o Fluminense. Mas
o choro tricolor é justificável porque eles sabem que amanhã o bicho vai pegar pro lado deles, porque o Flamengo tem um elenco melhor, tá embalado e eles vêm desfalcados de vários jogadores por conta da idade não os permitir a fazer tantos jogos importantes de forma consecutiva. Agora, o jogo é contra a LDU na quinta-feira. A LDU solicitou ao Flamengo treinar no Ninho do Urubu nesses dias que eles vão passar no Brasil. Acontece que, para surpresa dos dirigentes da LDU, o Flamengo não respondeu ao pedido da equipe equatoriana, que teve que levar o seu pedido para o Botafogo. Causou até estranheza na diretoria equatoriana, que tinha uma proximidade e um bom relacionamento com o Flamengo. Portanto, a equipe da LDU não deve treinar no Ninho do Urubu, pelo menos esse é o posicionamento de momento da equipe equatoriana, até porque não recebeu resposta do Flamengo. Caso o Flamengo responda aos caras e os caras ainda não tenham fechado com o Botafogo, pode ser que eles vão lá para o Ninho do Urubu. Mas até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, neca de Pitibiriba. O Flamengo está com dificuldades aí no mercado da bola para poder encontrar reforços. A ponta direita está praticamente descartada de ser reforçada ainda dentro desta janela. Estamos no dia 24 de fevereiro. Faltam 5 dias para o término deste mês. Mais 7 dias para o término da janela de transferências. O que totaliza aí 8, 9, 10, 11, 12 dias de janela de transferências aberta para o Flamengo poder concluir pelo menos 2 reforços em 2 posições diferentes, que era o sonho do técnico Tite, a zaga e a ponta direita. Tudo bem, vocês estão tensos, não querem saber da novela Léo Ortiz, não falarei. Mas vou falar para vocês que o Flamengo segue observando os jogadores no mercado. Não necessariamente para fazer a aquisição agora, ainda nessa janela, mas para ter futuras opções para contratar jogadores nas posições que o Tite acha que são as posições carentes que devem ser revistas pelo Departamento de Futebol do Flamengo. Com isso, o Flamengo olhou, sondou o Paulo Dias, zagueiro chileno do River Plate, tem contrato com o River Plate até dezembro de 2026, ele tem 1,82 m e está avaliado aí em torno de 3 milhões de dólares. O River Plate adquiriu o jogador por 3,6 milhões de dólares já há algum tempo, mas pegou apenas 75% dos direitos federativos do atleta. Então, para o River vender 75% dos direitos do jogador, é algo em torno de 3 milhões de dólares. Nem é tão caro assim, se a gente for ver os valores que estão sendo negociados aí pelo Léo Ortiz, os valores que o Flamengo chegou a acordar com o Getafe pelo Domingos Duarte, são valores até bem em conta. O Paulo Dias é um excelente zagueiro e hoje é titular absoluto da equipe do Demichelis, do Martim Demichelis. Se o Flamengo quiser tirá-lo de lá, como tirou o Nicolás de la Cruz, pagando a multa, aí o negócio fica complicado, porque a multa dele é de 20 milhões de euros. É óbvio que um zagueiro que custa 3 de dólares não vai ser comprado pagando a multa de 20 de euros. O time do River Plate renovou o contrato com ele no começo de 2023, porque equipes como Sevilha, Valência estavam interessados no atleta naquele momento. Então o River se protegeu, aumentou o salário do jogador, aumentou a multa do atleta para ficar protegido. O Flamengo tem negociações para contratar o atleta para agora? Não, o Flamengo apenas sondou. Como eu comecei falando aqui para vocês, a ideia do Flamengo pode ser de contratar o jogador lá no meio do ano, uma vez que a situação com o Léo Ortiz ainda está indeterminada e o Flamengo tirou seu time de campo mais uma vez. A famigerada reunião que iria acontecer essa semana não aconteceu, foi cancelada e o Flamengo agora deixa tudo nas mãos do empresário do atleta e do próprio jogador. O Flamengo não deve mais conversar com o Red Bull Bragantino. Esse período agora vai ser negociações entre o empresário, o jogador e o próprio Bragantino. Se sair alguma coisa que agrade ao Flamengo e o Flamengo for convocado para, enfim, sacramentar a compra, o Flamengo voltará à questão pelo Léo Ortiz. Senão, o Flamengo já tem basicamente definido que a contratação de um zagueiro, se
acontecerá no meio do ano. E aí, meus amigos, o Domingos Duarte volta a ter grandes chances de jogar no Flamengo no meio do ano, assim como o próprio Léo Ortiz e o Paulo Dias, que são os 3 jogadores que eu tenho a informação de que podem vir a ser jogadores do Flamengo. Pessoal, ontem o Terminal Gentileza foi inaugurado e esse terminal, ele usou mais de 25 mil metros quadrados do terreno do gasômetro, terreno este que o Flamengo tem por objetivo um dia, quem sabe, porém, comprar para construir a sua arena. Eu trouxe a informação com exclusividade para vocês que essa parte que comeu do terreno inviabilizaria uma construção de estádio ali por N fatores que eu trouxe no vídeo, depois vocês podem procurar ali. O excelente jornalista Gabriel Orfão, dos canais Paparazzo Rubro Negro, conversou com uma fonte dentro do Flamengo, fonte essa, segundo o jornalista, responsável pelo projeto de construção do estádio, que disse que não tem problema, que a metragem que sobrou, perto de 80 mil metros quadrados, seria o suficiente para poder construir o estádio do Flamengo. Imaginem se em época de eleição no Flamengo, alguém teria coragem de desmentir a construção do estádio. Seria dar um tiro no pé. Então, obviamente, que os caras confirmariam que o projeto ainda está de pé, mesmo com a metragem que está lá. Porque se eles falarem qualquer coisa diferente disso, o bicho pega e o Landim perde ainda mais popularidade sem conseguir reunir forças para poder fazer o seu substituto lá no final do ano. Notícia excelente para a nação rubro-negra, parabéns para o Gabriel Orfão, que foi atrás da informação, a partir da informação que a gente deu aqui no canal. Me sinto muito honrado de saber que jornalistas de grandes canais aqui do YouTube acompanham o nosso trabalho. Abraço para o Gabriel e abraço para o xará dele, Gabriel Reis, que é o responsável pelos canais Paparazzo Rubro Negro. Ambos fazem um trabalho muito bonito, muito bacana juntos na cobertura do Mengão Queridão. Parabéns para vocês. O fato é que, ao conversar com a Caixa Econômica Federal, a própria Caixa disse que o Flamengo não tinha um projeto para poder apresentar. Não há maquete, não há esboço, não há desenho. Então, como assim o projeto do Flamengo cabe dentro de 80 mil metros quadrados? Não há projeto. Se houvesse projeto, o Flamengo estaria expondo para a Caixa Econômica Federal até para facilitar o entendimento do que vai acontecer lá, para que a gente tenha uma melhor aceitação da Caixa para vender o terreno para a gente. Então, não há projeto ainda de estádio do Flamengo. Não no papel. A ideia, a idealização ainda não aconteceu, mas a ideia ainda não colocou nada no papel. Mas se eles estão dizendo que menos de 80 mil metros quadrados é suficiente para a construção do estádio do Flamengo, ótimo. Tomara que o projeto não caia em momento nenhum no esquecimento, porque esta semana nós trouxemos também os valores absurdos que o Flamengo vem pagando para jogar Campeonato Carioca no Maracanã. O Flamengo, que é o detentor dos direitos de administração do Maracanã, junto com o Fluminense, está pagando 300 mil reais de aluguel por jogo do Carioca. Teve aí um saldo deficitário jogando seus 3 jogos como mandante no campeonato. Só contra o Botafogo o Flamengo conseguiu ter lucro. No resto, o Flamengo pagou para jogar. Então não dá para a gente ser refém do Maracanã a vida toda. Tem mais um detalhe. Nos comentários, alguém me perguntou sobre essa questão do Flamengo fazer cortinas de fumaça com relação ao estádio. A minha intenção em trazer a informação sobre o estádio para vocês era noticiar que o terreno encurtou na metragem. Ficou menor do que aquilo que o Flamengo planejava inicialmente. E agora eu estou trazendo para vocês uma atualização que outro jornalista fez sobre a situação. Não acredito na construção do estádio do Flamengo na gestão Rodolfo Landim, até porque ele vai deixar o Flamengo no final do ano. E não acredito que o seu sucessor vá conseguir tocar uma construção de estádio também. Eduardo Bandeira de Mello esteve na inauguração do Terminal Gentileza, que contou com a participação do hoje presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Como era o mesmo terreno, de repente alguém podia ter dado uma cutucada no EBM ali
para já assuntar alguma coisa sobre o estádio. Mas a gente sabe que a questão do estádio do Flamengo está muito atrelada ao governo do Rio de Janeiro, que pode dizer que é uma boa o Flamengo construir, que vai apoiar, como o prefeito do Rio de Janeiro já falou, mas que por debaixo dos panos a gente sabe que são criados empecilhos em cima de empecilhos para que a construção do estádio não aconteça. Vocês acreditam num projeto do Flamengo na construção do estádio? E mais, pessoal, qual seria o placar que você acha que vai acontecer para o jogo de amanhã entre Flamengo e Fluminense? Flamengo sai desse jogo campeão da Taça Guanabara, classificado em primeiro lugar, ou vai dar zica amanhã? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, essas foram as primeiras notícias aqui do dia do Resenha Rubro-Negra. Por falar em dia, já tem matéria nossa lá na nossa coluna no portal O Dia. Eu recomendo que vocês deem um pulinho lá e leiam, porque a matéria, modéstia à parte, tá muito legal. Tamo juntos, nação. Tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras.